Era uma vez, no coração da Bahia, uma figura que nasceu entre ruas movimentadas, fé intensa e uma curiosidade que nunca se apagou. Uma história que não começa em palcos gigantes nem em transmissões milionárias, mas em um chamado silencioso que, com o tempo, se transformaria em uma das maiores vozes da fé no ambiente digital brasileiro. Esta não é apenas a história de um líder religioso. É a história da vida secreta de um homem que virou presença diária na tela de milhões de pessoas. Seu nome é Bruno Leonardo. Para entender como ele chegou até aqui, é preciso voltar alguns anos no tempo. Bruno não surgiu pronto, nem apareceu de forma repentina no cenário nacional. Ainda muito jovem, por volta dos 15 anos de idade, ele já demonstrava uma inclinação clara para a pregação e para a vida ministerial. Enquanto muitos adolescentes estavam focados em outros caminhos, Bruno carregava consigo uma Bíblia e uma convicção incomum para a idade: a de que sua voz precisava alcançar pessoas. O mundo, naquele momento, ainda não estava preparado para o que viria depois. As redes sociais engatinhavam. O YouTube ainda era visto como entretenimento, não como púlpito. Mesmo assim, anos depois, em 2016, Bruno tomou uma decisão que mudaria completamente sua trajetória: criar um canal e transformar a internet em campo missionário. Não era apenas mais um perfil religioso, era o início de um fenômeno. Com o passar do tempo, algo diferente começou a acontecer. Enquanto muitos falavam para multidões de forma genérica, Bruno falava para o indivíduo. Quem assistia tinha a sensação de que aquela oração era feita sob medida, como se ele conhecesse a dor, o medo ou a angústia de quem estava do outro lado da tela. Pouco a pouco, aquele rosto passou a ser presença fixa na rotina de milhares, depois milhões. O segredo não estava em grandes produções ou efeitos visuais. Estava na constância. Oração às 5 da manhã, quando a cidade ainda dorme. Oração às 6 da tarde, quando o cansaço do dia pesa. Oração à meia-noite, quando a solidão costuma falar mais alto. Era como se Bruno nunca desligasse. Um verdadeiro pixel vivo, sempre acessível, sempre presente. Esse vínculo digital ultrapassou a tela mais rápido do que muitos imaginavam. Salvador foi palco de um dos momentos mais simbólicos dessa transição do virtual para o real. Eventos que reuniram dezenas de milhares de pessoas mostraram que aquele homem que muitos conheciam apenas pela internet tinha agora um impacto físico, concreto, visível. Ruas lotadas, filas extensas, pessoas vindas de longe apenas para estar ali, cara a cara, com alguém que já fazia parte da rotina diária delas. E não foi só presença. Houve impacto social. Doações expressivas, como a destinada ao Hospital Santa Isabel, mostraram que a fé pregada não ficava apenas no discurso, ela se materializava em ações. Nesse momento, Bruno deixava de ser apenas um youtuber religioso e passava a ocupar um espaço muito maior, o de fenômeno cultural e social. Mas fora das câmeras, existe um lado que poucos conhecem. Bruno sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes. Casado com uma rotina familiar preservada, ele raramente mistura o privado com o ministério. Essa escolha, para muitos, é estratégica. Para outros, é uma forma de proteção. Em um mundo onde tudo vira conteúdo, o silêncio também comunica. Houve momentos de perigo real em sua trajetória. Um episódio marcante, em que passou horas à deriva no mar antes de ser resgatado, virou símbolo para muitos seguidores. Não apenas um acidente, mas uma metáfora sobre resistência, fé e sobrevivência. Histórias assim reforçam a imagem de alguém que não apenas fala sobre confiar, mas vive situações que colocam essa confiança à prova. Diferente de muitos líderes religiosos contemporâneos, Bruno também chama atenção por evitar envolvimento político direto. Em um cenário onde fé e política frequentemente se misturam, ele mantém o discurso focado na espiritualidade, na oração e na experiência individual com Deus. Isso amplia seu alcance, atravessando diferentes perfis, crenças e posicionamentos. Claro que, com tamanha visibilidade, surgem também questionamentos, rumores e controvérsias. Citações em relatórios, especulações sobre finanças, debates nas redes sociais. Tudo isso faz parte do pacote de quem ocupa o topo da atenção pública. O que é fato e o que é narrativa muitas vezes se mistura, e o julgamento fica nas mãos de quem observa. A única certeza é que nenhuma grande figura pública passa ilesa pelo escrutínio coletivo. Hoje, Bruno Leonardo não é apenas um nome, é um hábito. Para muitos, ele é a primeira voz ouvida pela manhã e a última antes de dormir.
Seu canal figura entre os maiores do país, sua audiência ultrapassa fronteiras e sua mensagem ecoa em diferentes realidades sociais. Ele se tornou uma ponte entre o espiritual e o cotidiano, entre a tela fria e o abraço simbólico. Talvez o maior segredo da sua vida não esteja em algo escondido, mas justamente na simplicidade do que se repete todos os dias. Levantar cedo, falar com desconhecidos como se fossem próximos, transformar números em pessoas, pixels em esperança. No fim das contas, a vida secreta de Bruno Leonardo não é feita de mistério absoluto, mas de escolhas constantes. Escolhas que o transformaram em um dos maiores fenômenos da fé digital no Brasil. Um homem que entendeu, antes de muitos, que a internet não é apenas palco, é encontro. E talvez a pergunta final não seja quem é Bruno Leonardo fora das câmeras, mas sim, por que, em meio a tantas vozes, a dele continua sendo ouvida por milhões todos os dias?